Bom dia para você mais uma vez. Cá estou eu com o meu café de novo, como sempre digo para você, com a minha cara de sono de novo. Por baixo eu tô igual o William Bonner, por baixo estou de pijama, por cima estou maquiada e arrumadinha, né? Não voltarei para a cama depois do nosso devocional, pelo contrário, o dia já começa com tudo. E talvez você aí que me assiste tá igual, né? Abriu o olho, a vida já começa aquele bombardeio de coisas, e aí quando você vê, já acabou o dia de novo. Ontem fui dormir 9h30 da noite, fui dormir com as galinhas, fui dormir com os idosos, como diz lá no Rio Grande do Sul, porque eu fui dormir cedo. Eu costumo dormir 11 horas da noite, mas como eu tô fazendo live muito cedo, estou indo dormir com as galinhas. Bom dia para você. Hoje a gente vai falar sobre o porquê é tão difícil esperar as promessas de Deus se cumprir nas nossas vidas. E existe, gurias, 3 razões por que é tão difícil. Eu vou mostrar para você quais são essas 3 razões e você vai me dizer se você se enquadra em uma delas aí, e eu vou te ajudar a melhorar aí a sua paciência, a sua ansiedade em ver logo as promessas de Deus acontecendo para você. Então, se você quer saber, fique comigo até o final e não esqueça, como sempre, de dar o seu like aqui nesse vídeo, porque ontem o YouTube mostrou para muito mais pessoas o nosso devocional de ontem. Sabe por quê? Porque muitas de vocês deram o seu like. O like não é para mim não, gente. O like é para expansão do evangelho, porque quando você dá like, o YouTube fica mostrando para pessoas que nunca viram essa mensagem. E aí mais pessoas vão ouvir da palavra de Deus. Então eu espero que você se inscreva e também dê o seu like aqui. Hoje a gente vai falar sobre esse tema, que é um tema relevante, é um tema comum e é um tema persistente entre os cristãos, não só para as mulheres, mas também para os homens, que é essa falta de paciência em esperar o que Deus tem para nós. Me diz aí nos comentários, você já teve uma promessa de Deus? Deus já te deu uma promessa? Deus já disse que faria algo na sua vida? Deus já disse através de alguém, ou através da sua palavra, ou através de um sonho, ou mesmo de uma revelação individual no seu tempo de oração, Deus disse: eu vou fazer na sua vida. Eu prometi algo para você. Deus já fez isso com você? A Julie, minha amiga, tá sempre aqui. Toda vez que eu vejo a Julie, eu fico feliz que ela tá aqui comigo, me ouvindo. Uma mãe maravilhosa, uma dona de casa maravilhosa, uma serva de Deus maravilhosa. Jennifer, Joana, me digam aí, gurias, Deus já te deu uma promessa? Algo que você sabe que vai acontecer? Eu tenho muitas promessas na minha vida, muitas promessas ministeriais, eu tenho promessas em relação ao meu filho que Deus me deu, eu tenho promessas no meu casamento, eu tenho muitas promessas. Só que às vezes a gente começa a duvidar dessas coisas. Por quê? Porque elas não acontecem, né? Quando a gente queria, a gente queria isso e as coisas não aconteciam. E aí, como as coisas não acontecem, o que acontece quando as coisas não acontecem, né? O que acontece quando a coisa não acontece? A gente acha que a coisa não vai acontecer. E aí a gente para de crer que aquilo vai acontecer. E aí a gente duvida. E a nossa falta de fé nos faz homens e mulheres de pequena fé. A Bíblia diz que se nós tivermos o fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente poderia mover montanhas. Mas, gente, se nós não conseguimos mover uma montanha, porque nossa fé não é nem do tamanho de um grão de mostarda, sabe por quê? Porque a gente acha que não vai acontecer o que a gente quer que aconteça. E aí a gente acaba tendo falta de fé. E aí, junto com essa falta de fé daquilo que a gente deseja não acontecer, outras coisas, na verdade, acontecem. Não acontece o que a gente quer que aconteça, mas acontece coisas que a gente não esperava que acontecesse. E uma das coisas que acontece quando as coisas não acontecem é que você fica desanimada. E você passa a duvidar se aquela palavra, de fato, era uma palavra que veio de... Não, eu devo ter... Isso é coisa da minha cabeça. Eu acho que eu ouvi Deus errado. Não, aquela pessoa não é um profeta, não é uma pessoa de Deus. Pois é, isso aqui que a Bíblia diz na sua palavra, talvez não se aplica muito para mim, era coisa daquele tempo. Ah, eu acho que eu botei os pés pelas mãos, porque eu achei que era, mas não era, e aí eu acho que eu criei na minha cabeça, querendo que fosse uma coisa que não é. Você já falou isso?
algumas vezes? As coisas não acontecem como você gostaria que acontecessem, no tempo que você gostaria que acontecessem. As promessas de Deus não acontecem exatamente da forma e da maneira como você gostaria que acontecesse. Então, outra coisa passa a acontecer. Você desiste da promessa, achando que ela não vai acontecer porque você ouviu Deus errado. Quando, na verdade, Deus espera que você confie nele e que você tenha paciência no processo. Que você tenha paciência à espera de que aquilo vai acontecer, porque o fato é que vai, mas o tempo em que irá acontecer depende muito da vontade de Deus. E a vontade de Deus é uma coisa difícil de entender nessas nossas cabecinhas humanas que querem tudo para ontem, que querem tudo para agora, que acham que têm o controle, que são super, super inteligentes e acham que sabe tudo na hora que deve ser feita, não confiando no Deus Todo-Poderoso. E aí você desiste. Aí você para. Aí você diz: "Isso não é para mim, isso é para os outros". E você começa a viver a sua vida como se as promessas de Deus, um dia faladas pelo próprio Deus, tivessem se dissipado pelos seus dedos. Eu quero trazer aqui 3 razões por que isso acontece. 3 razões por que você deixou de crer naquilo que Deus mandou você crer. E essas razões, elas estão muito ligadas com a humanidade que nós vivemos, esse corpo humano terreno, cheio de imperfeições. Mas eu tenho uma boa notícia. A boa notícia é que Deus, preste atenção, ele é tardio em irar-se e grande em misericórdia. Ele é tardio em irar-se, ou seja, ele não vai ficar bravo por qualquer coisinha não, ele é tardio, ele é grande em misericórdia, ou seja, ele tem paciência conosco. Ele sabe que nós somos homens e mulheres de pequena fé. Ele sabe que o nosso coração é ansioso. Ele sabe que nós queremos tudo para ontem, que nós somos uma geração do micro-ondas, que queremos tudo rápido, fast food, para ontem, ninguém tem paciência mais com nada. Sabe por quê, gurias? Que eu lá no Instagram tenho um reels de 6 milhões de visualizações. E aqui no YouTube eu tenho vídeos longos de 200 visualizações? Porque o ser humano não quer ficar horas aprendendo. Ele quer alguma coisa para ontem. Ele quer uma coisa de 30 segundos. Ele quer uma coisa que ele ouça agora e amanhã na hora ele já tá vendo outra coisa. Agora parar e ouvir uma ministração como você está fazendo comigo, isso é para poucos. Porque nós queremos tudo muito rápido. E aí, gurias, eu quero começar esse tempo juntas lendo com você o Salmo 127, que é um salmo que eu gosto muito, na verdade. E é um salmo que eu vou fazer o seguinte, antes de dar para você o diagnóstico, por que você tá aí ansiosa porque as promessas de Deus na sua vida não se cumpriram ainda, eu vou dar para você o remédio. Eu vou dar para você o remédio primeiro, depois eu vou dar o diagnóstico. Aí você já tem o remédio, você já toma o remédio na hora, tá bom? Um desses 3 diagnósticos são 3 tópicos. Um desses 3 aqui eu vou dar para talvez você se enquadre neles aí, tá bom? Mas antes disso eu vou dar para você o diagnóstico. O que que é? Então já aproveita que você tá aí comigo, não esquece de dar um like nesse vídeo aqui para que outras pessoas que estão com seus corações ansiosos recebam essa mensagem e também envia esse link para todas as suas amigas. Diz: "Amiga, assisti uma live, Deus falou tanto comigo, eu quero muito que você assista também". Vamos lá, eu vou dar para você o remédio primeiro. Tá lá no Salmo 127, no versículo 1 diz assim: "Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem Ele ama". Esse versículo, ele é muito gostoso, porque ele fala o seguinte, eu vou parafrasear ele para que você entenda melhor. A Bíblia diz assim, ó, que se o Senhor não construir a casa, será inútil trabalhar na construção. É como se, sabe os filmes dos Três Porquinhos? Você constrói, eles constroem aquela casa de palha. Cara, se Deus não construir aquela casa, é como se você construísse uma casa de palha que qualquer vento vem e leva.
É inútil, a Bíblia diz, vigiar a cidade. É inútil vigiar o sentinela, vigiar a cidade, se o Senhor não guardar a cidade. O que é o sentinela? O sentinela é aqueles guardas. Antigamente, as cidades tinham aqueles guardas, né? As casas não eram protegidas como é hoje, né? Aqui em casa, por exemplo, tem câmera em tudo quanto é canto. Qualquer respiração aqui dentro a gente vê no celular depois, né? O condomínio que eu moro tem código, tem câmera em todas as ruas. Eu não sei, no Brasil talvez não seja assim. Aqui nos Estados Unidos tudo é muito... É um Big Brother, né? Mas, naquele tempo, não era assim. Então, como é que se protegia uma cidade contra os guerreiros, né? Contra os adversários? Existiam sentinelas, homens que passavam a madrugada inteira acordados na porta, nas cidades, assim, para que ninguém o atacasse. E a Bíblia está dizendo aqui, ó, não importa, pode ter todos os sentinelas do mundo, pode ter todos os guardas do mundo. Se Deus não guardar aquela cidade, não adianta nada. A cidade vai ser destruída. Ou seja, se Deus não estiver na jogada daquilo que você está fazendo, se Deus não tá nesse paranauê aí que tu tá fazendo, amiga, não adianta você fazer nada. E aí, aqui vem a segunda parte do versículo que diz assim: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Em outras traduções diz assim: aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Você tem uma promessa de Deus. E quando alguém falar assim, você precisa descansar no Senhor. Descansar em Deus exige de você um movimento. Mesmo descansar em Deus exige que você faça alguma coisa. As pessoas acham que descansar em Deus é igual a uma vida passiva, a esperar como quem não vai fazer nada, como quem espera o vento, como quem espera o tempo passar, a ponto de que Deus faça alguma coisa e que Deus faça tudo por você. Quando a Bíblia diz aos seus amados Ele dá enquanto dorme, a Bíblia está dizendo que Ele vai te dar à medida que você dorme. E para dormir exige que você faça alguma coisa. Quando a Bíblia diz espera em Deus, a Bíblia não está dizendo que você tem que ficar passivo, dormir e descansar no Senhor. Exige de você algo também. Para a gente dormir, veja bem, inclusive para você dormir, você tem que fazer alguma coisa. Você precisa se deitar, você precisa trocar de roupa, você precisa escovar os dentes, você precisa lavar o rosto, né? Mulher que faz o seu skincare. Você precisa trocar de roupa, você precisa apagar as luzes, você precisa ter o ato de deitar-se. E aí, quando você deita, você descansa e dorme. Aos seus amados ele dá enquanto dormem, significa que Deus vai agir enquanto você dorme. Não é Deus vai agir enquanto você assiste dizendo, vamos Deus, rápido, eu tô aqui esperando, ó. Tô aqui, ó, esperando. Ai, isso não vai acontecer, não. Também não significa que aos seus amados ele dá enquanto dorme, é você ficar parada ali. Ah, eu não vou fazer mais nada. Sou preguiçosa, Deus prometeu. Se Deus vai fazer, Deus vai fazer. Se Deus não vai fazer, não adianta eu fazer nada. Eu vou ficar aqui, ó, passiva na minha vida. Não é isso que Deus está dizendo. Ele está mandando você descansar nele. E descansar em Deus exige também de você um movimento. Inclusive, o descanso em Deus exige de você um movimento. Nós não sabemos descansar. A gente não sabe fazer isso, gente. Nós não sabemos descansar. Eu gosto dessa analogia. Aqui nos Estados Unidos, quando é Natal, é diferente do Brasil, né? Aqui nos Estados Unidos, no Natal, diferente do Brasil, no Brasil, a ceia é no dia 24 e todos os presentes são abertos à meia-noite, não é assim? Aqui nos Estados Unidos é diferente. A gente se reúne no dia 24, mas os presentes, eles são abertos no dia 25 de manhã, quando a gente usa aqueles pijamas de Natal que todo mundo gosta, sabe?
bota aquele pijama de Natal, bota um biscoitinho ali, um leitinho, e aí vai dormir e acorda de manhã, faz um super breakfast, um super café da manhã, e aí abre os presentes de Natal. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. É mais ou menos como essa analogia que eu quero mostrar para vocês. É tipo aquela criança que diz assim: mamãe, eu sei que no dia 25 de manhã o meu presente vai estar lá. E aí os pais dizem pro filho: então tá, meu filho, bote o seu pijama de Natal, escove os seus dentes e vá dormir. Descanse, porque amanhã eu vou dar o seu presente de Natal. E o filho diz: não, 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 não. Eu sei que amanhã ele vai chegar, portanto, eu preciso ficar aqui parado. Eu preciso ficar aqui esperando, eu preciso ficar aqui. Ou eu não vou fazer nada, mãe, eu vou ficar aqui esperando porque tu vai me dar o meu presente de qualquer maneira. Ou fica passivo, ou fica ansioso. E os pais estão dizendo: não, meu filho, eu quero que você descanse. Mas aí o filho diz: e se o meu presente não vir? E se por acaso você esquecer? Não, eu preciso ficar aqui como sentinela, guardando a cidade. Eu preciso ficar aqui olhando tudo, porque vai que o meu presente não vem. Vai que tu tenha esquecido. Ou mais, vai que o meu pai e minha mãe tenham pegado no sono e eles tenham esquecido que na manhã seguinte eu preciso ter meu presente ali. Eles vão esquecer, eles vão dormir, eles vão fazer qualquer outra coisa e vai chegar no dia de manhã e eu não vou ter o meu presente, então eu não posso descansar. Aliás, eu vou descansar, eu vou me sentar aqui e ficar de olhos abertos, cuidando para que os meus pais não esqueçam do meu presente. É mais ou menos o que a gente faz com Deus. Só que Deus está dizendo o seguinte: não, vai dormir, meu filho, porque você é o meu amado e eu dou a você enquanto você dorme. Os pais não se esquecem dos presentes dos filhos. Inclusive, antes dos filhos dormirem, os pais já compraram o presente. Não é assim? Antes do Natal, o presente já está pronto, escondido no closet esperando. Então, quando a Bíblia diz aos seus amados, ele dá enquanto dorme, não adianta você ficar o sentinela parado na cidade. A Bíblia está dizendo para você o seguinte: vai dormir, vai descansar. Faça o ato intencional de descansar. Descanse no Senhor. O seu presente vai chegar da manhã. Quando você acordar, meu filho, o seu presente vai estar lá, porque eu prometi para você. Não é o Papai Noel que está prometendo para você. É eu, seu pai, sua mãe. E Deus fala o mesmo para você. Você que está me assistindo agora. Eu não sei se você está arrumando seu filho para ir para a escola, se você está dirigindo, se você está correndo, se você está fazendo café da manhã, se você está deitada na cama ainda, ouvindo bem baixinho essa mensagem para não acordar ninguém na sua casa. Eu não sei o que você está fazendo, mas eu quero olhar bem para você e dizer para você: vá dormir. Seu pai não chega tarde. O seu pai, ele não esquece. O seu pai, ele não deixa para a última hora. O seu pai, ele trabalha enquanto você dorme. Só que esse descansar exige de você um movimento. Descansar não é ser passivo, não é esperar sem fazer nada. Descansar também não é ficar ansioso. Descansar é intencionalmente fazer o que você precisa fazer, confiando de que Deus está fazendo o que ele precisa fazer. Então, eu dei para você aqui o remédio, que é descansar. Descansar. Vou dar um exemplo para você. Quando eu comecei a fazer as lives aqui no YouTube, contei para vocês, né? Tem um mês mais ou menos que eu tô fazendo. E os primeiros dias dava 4 pessoas. Nós estamos em mais agora. A maioria assiste depois. E aí eu disse: Deus, eu vou descansar no Senhor, porque a motivação do meu coração, toda e qualquer 100%, gurias, da motivação do meu coração, é fazer Jesus famoso. Eu tenho visto tanta gente ensinando a Bíblia errado. Eu vejo tanta gente falando besteira. Eu vejo tantas mulheres, anos e anos e anos dentro da igreja, cometendo os mesmos pecados, com a mesma vida, fazendo as mesmas coisas, com a mesma língua afiada. Mulheres que estão aí querendo entrar na hype de um movimento que elas nem sabem o que é. Continuam mal-humoradas, continuam azedas, continuam amargas, continuam pecadoras, continuam
se sentindo intimidadas. Elas estão na igreja há milhares de anos, elas continuam fazendo as mesmas coisas. Sabe, dentro de um clube social cristão, não têm um coração ensinável, elas não têm um coração aberto para conhecer Deus. Eu vejo famílias inteiras de mulheres que vivem, sabe, cegas, apesar de anos dentro das igrejas. E eu falei, Deus, eu quero ensinar a tua palavra de uma forma simples. De uma forma simples. Eu não quero atingir o emocionalismo das pessoas. Eu quero que as mulheres voltem ao conhecimento da palavra de Deus. E aí eu comecei a fazer essas lives e Deus começou a me dar promessas. Deus disse, faça. Eu quero que você faça. Eu quero ler para você, inclusive, uma mensagem que eu recebi. Na verdade, eu recebi ontem. Não sei nem se essa moça está ouvindo essa mensagem. Talvez ela vai estar ouvindo essa mensagem gravada depois, eu não sei. Mas recebi uma mensagem de uma moça chamada Leidiane de Jesus Lopes. Não conheço. Não sei de onde é. Ela escreveu assim, veja bem. Ontem uma moça me perguntou assim, por que, Mari, que há 10 anos atrás os teus vídeos aqui no YouTube tinham 200 mil visualizações, tinham 30 mil visualizações, milhares de visualizações, né? E agora começou de tão pouquinho. Eu falei, olha, porque eu comecei de novo. Eu parei no meio do caminho, eu desisti. E aí eu recebi aquela mensagem e o Espírito Santo falou assim pra mim, então continue, porque o meu coração, gurias, de verdade, é fazer com que você tenha clareza do que é tão complexo da palavra de Deus de uma forma simples. E que essa palavra que a gente fala todo dia aqui de manhã entre no seu coração. Mas é claro que quanto mais pessoas ouvirem, mais pessoas vão ouvirem. Vocês entendem? Quanto mais pessoas forem ouvirem a mensagem, mais pessoas serão transformadas. Eu quero que essa mensagem alcance. Mas eu estou começando, baseado na promessa de Deus. E eu sei que eu quero o meu presente para segunda-feira, para amanhã. Mas a minha obediência aqui é o meu esperar. Eu não espero literalmente passiva. Eu espero em Deus que a palavra do Senhor alcance corações à medida em que eu me movimento. O movimento que Deus espera de você é descansar nele. E descansar em Deus não é passividade. Descansar em Deus é fazer aquilo que você pode fazer, esperando que Deus faça aquilo que você não pode fazer. E a moça escreveu assim, Mari, há 10 horas atrás ela escreveu assim, não pare. Deus te usa de forma sobrenatural para falar comigo. Eu tenho uma amiga do interior de São Paulo que começou uma célula na casa dela. Inclusive, já aconteceu de não comparecer ninguém. E com uma mesa linda para a comunhão. Ela criou uma célula online pelo Zoom. Pois bem, ela também criou um canal do YouTube. Começou com 5 pessoas. E hoje, para a glória de Deus, já são mais de 10 mil. O que eu disse a ela há um ano atrás, eu digo a você. Deus vai te usar de forma sobrenatural. Ele vai soprar o seu nome pelas nações. Se prepare, minha irmã, e não desista. Eu oro por sua vida e agradeço a Deus por você e sua obediência. Isso aqui, gurias, tá aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Acho que a câmera não tá mostrando, né? Isso aqui, gurias, é uma promessa de Deus. O que eu faço com essa promessa? Assim como essa mensagem, eu recebi várias outras. Eu fico parada, passiva, esperando que Deus sobrenaturalmente faça alguma coisa? Não. Eu continuo em movimento. Eu estou fazendo o meu movimento. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Dormir em Deus, descansar em Deus, se acalmar em Deus, exige de você um movimento. Não é fácil parar, não é fácil confiar. Mas esse confiar em Deus não é passividade. Então eu quero dar para você aqui 3 motivos. Olha o meu esboço. Esse aqui é o esboço de ontem, esse aqui é o esboço de hoje. Ó, a Jaqueline falou, eu tenho testemunho para contar. Então conte já aqui aí nos comentários para glorificar a Deus. E eu quero ver toda essa mulherada que está aqui online com a gente
glorificar a Deus pelo seu testemunho. Tem outra moça que diz assim: conheci ontem o canal, estou amando, continue. Viu? Sabe por que essa moça conheceu o canal ontem? Porque você deu seu like aí. E aí o Instagram, o YouTube faz assim, mostra para outras pessoas. Veja bem, 3 razões pelas quais você não consegue dormir em Deus. Você não consegue descansar em Deus. Lembrando que descansar não é ser passivo. Descansar em Deus exige de você um movimento em fé de que o Senhor está fazendo por você aquilo que você não pode fazer por você. Mas aquilo que você pode fazer por você, você faz por você, porque Deus não vai fazer por você, porque você tem que fazer por você. Entendeu? 3 razões. A primeira razão é que você gosta de ter controle das situações. E eu sei, eu entendo você, minha amiga, eu também gosto de ter controle da situação. Nós mulheres, a gente faz tanta coisa, né? A gente gosta de ter o controle da situação o tempo inteiro. É como aquele quebra-cabeça, a gente quer ver o quebra-cabeça montado. A gente quer ter controle de tudo. Ter controle das coisas, querer controlar tudo e todos, é falta de fé. Preciso falar para você. A pessoa que quer ter o controle, ela tem falta de fé. Sabe aquela mãe que não deixa o filho fazer nada? Não deixa o filho ter liberdade de fazer as coisas, ela vai lá e faz porque ela acha que ela faz melhor. Ela faz mais rápido. E aí o filho não tem autonomia de fazer e não cresce, e não amadurece, e não se desenvolve, e vira uma criança grande, um adulto criança, porque a mãe sempre fez aquilo por ele, porque não dá pro filho autonomia, sabe por quê? Porque ela gosta de ter o controle. Ela quer saber de tudo. Se alguma coisa é feita sem que ela saiba antes, ela já critica. Ela já acha que aquilo não é bom, e mesmo que aquilo seja bom. Talvez se aquela ideia surgisse dela, ela acharia muito bom. Mas como surgiu de outra pessoa e ela não tem o controle, ela acha aquilo ruim. Conhece alguém assim? Talvez você tenha um líder assim, uma líder, uma amiga, talvez só seus pais, seu marido. Conhece alguém? Ou talvez você seja a pessoa assim. A pessoa que gosta de ter controle de tudo. Esse ter controle da vida é falta de fé, porque quando a gente fala das promessas de Deus, Deus te dá uma promessa. Deus diz para você que da manhã o seu presente vai estar lá esperando. Mas você quer ter controle de tudo. Então você não vai dormir. Como aquela criança, você não vai dormir, você não vai descansar, porque você quer ter o controle. Vai que alguém se esqueça, vai que alguém não faça, ou eu sei fazer isso melhor do que os meus pais. A criança diz: eu sei fazer isso melhor que os meus pais. E você diz para Deus: Deus, eu quero ter o controle porque eu sei fazer isso melhor do que você. Então você está dizendo para Deus que você não tem fé o suficiente para que Ele faça por você. Falta de fé. O controle é falta de fé. E eu entendo, talvez você em algum momento se decepcionou. Em algum momento você esperava que as pessoas fizessem por você e elas não fizeram. Você foi abandonada em algum momento. Você foi deixada de lado. E aí, por causa disso, você acha que você fazendo, você nunca mais vai ter que passar por aquela experiência de novo. Mas deixa eu falar pra você. Aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. A melhor coisa que você pode fazer por você mesma é confiar em Deus. Você não tem controle da vida. E essa é uma péssima notícia às controladoras, mas uma ótima notícia aos corações. Nós não temos o controle. O controle da vida não está nas nossas mãos. Nós não temos o controle. Nós achamos que temos o controle, mas a verdade é que esse controle está sem pilha. Ó, como se Deus só fizesse isso aqui, ó. Você acha que tem o controle da sua vida, minha amiga? Você não tem nada. Você tem um controle sem pilha. Que a pilha quem bota é Deus. E Deus é quem decide o que vai fazer com a gente. Nós temos um controle falso nas nossas mãos, porque Deus é que tem o controle de tudo. Então nós precisamos descansar. Você não tem controle. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. A segunda coisa, porque é tão difícil confiar em Deus? Porque você tem o costume de fazer por todo mundo. Sabe aquela palavra workaholic? Workaholic é aquela pessoa que faz o tempo inteiro e não para nunca. Sabe aquela pessoa que não pode um pano que tá limpando?
A pia tá na... Meu Deus, a pia tá cheia de louça. Meu Deus, eu não posso parar aqui e assistir um filme com meu filho porque a pia está cheia de louça. Deixa a pia cheia de louça. Seu filho vai crescer e ele não vai mais querer olhar filme com você. Ele vai querer olhar filme com os seus amigos, depois com a namorada, depois com a esposa, e você vai ficar lá lavando a sua louça na pia. Deixa lá na pia. Deixa a roupa suja para depois. Tô dizendo que você tem que ser relaxada, tô dizendo que você precisa respirar e parar. Para de tentar acelerar os processos e as promessas de Deus para você, porque você não consegue parar a sua bunda, você tem uma pulga na bunda. Para! Descansa. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. E a terceira razão, já falei um pouco sobre isso, mas a terceira razão pelo qual você não consegue confiar nas promessas de Deus é porque algum dia alguém te prometeu alguma coisa e não cumpriu. E aquilo doeu no seu coração. Aquilo causou dor. Alguém disse um dia que ia fazer algo por você, não fez. O seu pai disse que ia pegar você na escola, não pegou. O namorado disse que ia ser fiel, não foi. A sua amiga disse que ia guardar o segredo e não guardou. Alguém disse que ia comprar e não comprou. Alguém disse que ia fazer e não fez. Alguém abandonou você no meio do caminho. E aí você acha que Deus vai fazer a mesma coisa por você. E por causa disso você não consegue confiar em Deus. Você prefere fazer do seu jeito. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou tendo ele prometido, não cumprirá? É isso que diz a palavra de Deus. Que bom que Deus não é homem, porque os homens nos abandonam. O ser humano abandona. A mulher mente. A mulher abandona. O homem abandona. O homem mente. O homem diz que vai fazer e não faz. A mulher diz que vai fazer e não faz. Nós fazemos isso com os outros. Mas Deus não é como nós. Graças à soberania de Deus, ele não é como nós. E ele não nos abandona. Então, se você gosta de ter o controle da situação, se você gosta de fazer o tempo inteiro porque você acha que você tem um senso de utilidade fazendo, não. Se você tem medo de ser abandonada por alguém e de ser esquecida por alguém como um dia você foi, e uma dessas 3 razões faz você não confiar em Deus. É por isso que quando a Bíblia manda você dormir, quando a Bíblia manda você descansar, quando a Bíblia fala para você fazer um movimento de descansar, você não consegue. E aí Deus não vai colocar o presente para você lá. Sabe por quê? Sabe quando o filho... Veja bem, tô dando a analogia do Natal. Os pais precisam pegar o presente, que é uma surpresa, do lugar onde ele está escondido e colocar ali embaixo da árvore de Natal. E quando que os pais vão fazer isso? Quando o filho vai dormir. Se o filho está acordado ali, querendo fazer alguma coisa, os pais, eles continuam ali. E o presente fica guardado. O presente não vai para a árvore enquanto o filho não está dormindo. Isso aqui não é sobre árvore de Natal e filho e presente de Natal. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, gurias? Vá dormir. Vá dormir para que os seus pais possam colocar o seu presente tão prometido na árvore de Natal. Vá dormir. Vai descansar em Deus. Para que Deus trabalhe ao seu favor. Para que Ele veja que você tem fé de que Ele vai fazer por você a parte dele. Então, as promessas de Deus chegarão. E aquilo que antes era uma oração vai se tornar um testemunho. Aquilo que antes era um pedido a Deus se torna então uma forma de louvor ao Senhor pela gratidão por aquilo que Deus fez. Eu vou repetir para que essa frase fique guardada no seu coração. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Quando você vai dormir, voluntariamente, intencionalmente, você vai descansar em Deus, porque até dormir exige de você um movimento. Você está mostrando para Deus que você está fazendo aquilo que você pode fazer
que é ter fé nas promessas dele. E à medida que você faz isso, ele faz aquilo que só ele pode fazer por você e que você não pode fazer por você em hipótese alguma. E então, a sua oração se torna um testemunho e o seu pedido diante dele se torna então um hino de gratidão ao Senhor por fazer aquilo que só ele pode fazer. Descanse. Vá dormir. Vá deitar. O seu pai diz para você: não vou te deixar na mão. Em nome de Jesus. Eu oro, gurias, e espero que essa palavra chegue ao seu coração como chegou ao meu coração. Lembre-se, toda vez que eu tô falando aqui para você, na verdade eu tô falando para mim mesma. Eu tô pregando para você, mas eu tô me olhando no espelho. Que nós sejamos mulheres que esperam no Senhor. Porque esse tipo de mulher, ela é uma mulher apaixonante. Sabe aquela mulher que você olha e diz, eu quero ser igual a ela? Essas mulheres aprenderam a esperar em Deus. Não se tardará. Não vai chegar no tempo errado. Não se preocupe, quando você acordar de manhã, seu presentinho vai estar lá. Porque Deus é um pai de amor. A Bíblia diz, e vou encerrar com esse versículo, a Bíblia diz assim, se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor que está no céu não nos dará também todas as coisas? Isso é o que a Bíblia diz. Se nós que somos maus sabemos preparar o presente de Natal para os nossos filhos no dia 25 de manhã, que dirá o nosso Deus, que não tarda, que não falha, que não erra. Ele também nos dará todas as coisas conforme a sua vontade, que é perfeita e agradável. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é tardio em irar-se, grande misericórdia, e à medida que o Senhor é tardio em irar-se, o Senhor tem paciência com a gente, paciência com as nossas limitações, paciência com a nossa falta de fé, com a nossa ansiedade. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor tem misericórdia de nós. Nos ajude, Pai, nos ensine a esperar em Ti, a dormir, a descansar, a entender que nós não temos o controle das coisas, mas o Senhor é quem tem. Nos ajude, Deus, a continuar em movimento à medida que esperamos em Ti. Eu sei, Deus, que ir dormir também é um movimento necessário. Em nome de Jesus, eu oro por cada irmã, por cada mulher que me assiste ao vivo, que me ouve pelo Spotify ou me assiste de forma gravada. Pai, se essa mensagem chegou até elas e elas chegaram até o fim dessa mensagem, porque eu tenho certeza que o Senhor escolheu essa mulher para ouvir essa palavra e ser renovada pela certeza de que o Senhor faz. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, gurias. Amanhã, preste atenção antes de você ir embora, amanhã eu tenho uma surpresa para você aqui na live. É uma surpresa que eu já queria ter feito há umas semanas atrás, mas Deus sabe, Deus tem os tempos para todas as coisas, né? E amanhã, às 7 da manhã dos Estados Unidos, que é 8 horas da manhã aí do Brasil, eu estarei aqui com uma surpresa para você. Então, prepare o seu coração, avisa todo mundo que nós estamos amanhã, nesse mesmo horário, com uma surpresinha para você, direto de Deus para a sua vida. Um beijo e até amanhã.